Tu faz a prece inicial, Janaína? Faço. Lá. Vamos fechar nossos olhos na matéria. Nos conectar com o Mestre Jesus. E agradecer, primeiramente, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, na prática do bem, do amor e da caridade. Agradecemos todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estão nos escutando, nos ouvindo, nos auxiliando nesse momento de paz, amor e caridade. Que seja feita a vontade do Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Janaína, minha irmã, você fica à vontade. Como é que você quer fazer? Diga aí. Olha, o texto ele é um pouquinho denso, né? Eu acho que a gente deveria, assim, ler ele todo, né? Dar uma lida nele, que é o item 20, os trabalhadores da última hora, a missão dos espíritas, capítulo 4. E após a leitura, a gente começa a debater, a conversar e esclarecer também, né? Você que está aí, que entrou aí, seja no NL de Pombal, seja aí no meu perfil, podem aí tirar qualquer dúvida em relação ao estudo, né? Que nós estamos vindo hoje. Então, hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, que trata exatamente de nós, né? Os trabalhadores da última hora. No item 4, missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportando suas provas terrestres. Não mais os assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Os verdadeiros adeptos ao Espiritismo sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz a exorta incessantemente à abnegação. Pregarei o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mister regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Ó, todos vós, homens de boa fé, consciente da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei este culto do bezerro de ouro,
que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai. Que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grande diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espiritismo de Deus vos conduz. Marcha, pois avante, falange impotente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, com a bruma da manhã, aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que os maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parte então, cheios de coragem, para remover-lhes essa montanha de iniquidade que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, de mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, dessa provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arma-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segue a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: conhecendo-los, eis, pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. E os que seguem sua lei, estes são os escolhidos, e eles lhes fará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei, e fazem dela degrau, para contentar sua vaidade e sua ambição. Do irmão Erasto, anjo da guarda do médium, Paris, 1863. Bem, eu optei para a gente ler, né, o Evangelho todo, o texto, porque é um texto muito denso
E é um texto difícil, não é? Para todos nós, se a gente for parar para ler, para entender, porque esse estudo desse texto específico, eu recomendo a cada um que tenha interesse e sempre vá lendo, relendo, e quando com a sua maturidade, vamos dizer, do espiritismo, aprendendo outras obras, né, complementando, vai cada dia descobrindo alguma coisa, né, algo a mais sobre esse texto. Eu vou começar comentando sobre o autor, Erasto. Quem é Erasto? Quem não tem assim, ainda muita assimilidade ainda com a doutrina espírita, e até nós espíritas, a gente sempre é bom conhecer quem são os autores. Erasto, ele está na Bíblia, gente. Erasto, ele era um dos discípulos de São Paulo, né? São Paulo, ele iniciou aquela divulgação, né, do Evangelho do Cristo aos 4 cantos do mundo, né? Que também era conhecido como o apóstolo dos gentios. Então, nessas viagens, Erasto, ele é apresentado comentado em várias partes da Bíblia, né? No Atos dos Apóstolos, ele tem essa passagem. Enviando a Macedônia, 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Outro ponto, né? Também em Romanos, capítulo 16, versículo 23. Sauda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Sauda-vos, Erasto, procurador da cidade, e também irmão quarto. Também em Timóteo, né? Timóteo 2, capítulo 4, versículo 20, né? Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Então, essas são as passagens em que Erasto é comentado na Bíblia, né? Allan Kardec, ele cita Erasto, além do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também fala no livro dos Médiuns, né? Exatamente uma pergunta que é bem conhecida, uma frase que é bem conhecida por nós espíritas, né? Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Uma única teoria falsa. É uma mensagem que está lá no item 20, aliás, no capítulo 20, no item 230, né? Também é citado no Velho Testamento, né? Quando se fala nessa questão dessa linguagem, né? No Velho Testamento, a gente observa assim que tem uma linguagem assim mais dura, porque realmente necessitava para aquele povo aquela linguagem mais dura. E Erasto tem um pouco dessa linguagem dura, a gente percebe no texto dele, né? E ele faz essa conclamação, né? Ele vai citando as qualificações, né, do verdadeiro espírita. Vamos ampliar: o verdadeiro cristão, né? Deve empenhar-se em conquistar para poder vivenciar essa responsabilidade. Veja bem, o que a gente observa isso. Espírita virou santo? Sua responsabilidade só aumentou, né? Para aqueles que não são espíritas, mas são simpatizantes pela doutrina espírita, o o espiritismo ele prega? Ele prega Jesus, né? O seu ponto principal, obviamente, é a doutrina, é a filosofia de Jesus. Só que, obviamente, nós temos algumas diferenças religiões. Uma delas é acreditar na reencarnação, mas isso já é um assunto que a gente deve conversar posteriormente. Mas voltando para o texto. Então, ele fala que nós precisamos vivenciar, como qualquer outra religião, gente. Se você está lendo sua Bíblia, lendo o Evangelho, né, onde mostra a conduta do Cristo, não tem que ficar só na teoria. Né? Você ficar na teoria é um hipócrita. Porque como é que você vai falar, você vai pregar algo que você não pratica? Isso aí é o ponto crucial.
crucial. Nós vamos ficar perfeitos? Ainda não, né? Nós não estamos longe da perfeição. A gente vai ficar assim, ó, com aquilo ali. A gente vai errar muito, vai perder as estribeiras, como se diz, vai meter os pés pelas mãos, mas você tem que estar aqui, acesozinho aqui na sua cabeça. Está errado. Tem que modificar. Opa, eu pensei, mas não agi. Então, já é meio caminho andado, né? Você agiu, aliás, você pensou, mas não agiu. Mas você também age errado, né? Então, opa, acendeu lá a luzinha da consciência. E a pergunta tradicional, quando você vem nesses momentos de agonia, é pensar o seguinte: e se fosse Jesus? O que ele ia fazer? Como é que ele ia se comportar? O que ele ia falar? Como o Glenn está falando aí, a caminhada é longa, enorme, né? Estamos aqui para isso. Né? Aí ele fala, né? Os verdadeiros espíritas, não é isso? Não pode considerar-se superior a ninguém. Se fosse assim, né? Não tinha tanto espírita no umbral, né? Visto que sabe ser um espírito ainda muito inferior. Tanto faz parte de uma humanidade sujeita a provas e expiações pelos muitos erros já praticados. Estamos aí nesse período da pandemia, né, do Covid, o medo de adoecer, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o que isso trouxe de bom. Né? A questão de nos refletirmos sobre as nossas condutas, sobre as nossas ações do dia a dia, né? Que possamos estar realmente juntos, de verdade, né? Com os nossos parentes, com nossos entes queridos, porque eles é que é verdadeiramente a nossa escola. Se fosse assim fácil, não estaríamos aqui. Estaríamos em um outro orbe mais elevado. Então, nós precisamos, né, cativar o amor, cativar a caridade, mas começar em casa. Não adianta você vestir a máscara, vamos dizer assim, do espírita, meu irmão, tudo muito bonitinho na casa espírita, e chega lá em casa, está gritando com o pai, com a mãe, com a mulher, com o filho, não tem paciência, não perdoa, cria intriga. Então, a nossa escola começa em casa, no lar. As dificuldades que nós temos no dia a dia, né, é decorrente justamente das nossas provas, das nossas expiações, o que nós precisamos verdadeiramente passar. Com relação à divulgação, né? Diga aí, meu irmão. O nosso irmão Glenn disse que a gente não deve desperdiçar tempo com os erros, e é verdade. Isso. É porque, às vezes, a pessoa fica se lamuriando, né? Pelo fato de estar errando, pelo fato de ter errado. Não adianta. Tem um livro, até o meu pai, que eu herdei do meu pai, quando ele desencarnou, que ele fala exatamente isso. Segue teu rumo, segue o leme, né? Vamos seguindo em frente, né? O texto, ele fala muito da questão da divulgação, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Nós não podemos simplesmente ir para uma praça, pegar um banco, uma cadeira, né? Ficar em cima e ficar propagando as coisas da doutrina espírita. Não faz sentido. Não vamos ter medo, né? Porque os espíritos de luz estão com a gente. Certeza. Então, a divulgação você tem que tomar tem que ter bom senso também. Como é que você quer chegar ao coração do outro? Como é que você vai divulgar? O primeiro passo não é nem você falar da doutrina espírita, é você agir como a doutrina espírita fala. Né? Uma vez eu compartilhei num grupo, né, do WhatsApp das mães, né, sobre uma palestra, alguma coisa, me perguntaram: você é espírita? Eu, sim, sou. Aí começou a perguntar, né, a fazer perguntas, elogiar, dizer que admirava muito a doutrina espírita pelo fato da consolação, quer dizer, já tem esse conhecimento, né, o básico, da questão da consolação quando o ente querido desencarna, né? A vida continua, né? Então,
ao mesmo tempo a gente já sabe que essa mudança, né, sobre a concepção do espiritismo, em virtude da boa divulgação, está sendo realmente louvável, porque as pessoas estão conhecendo o que é realmente o espiritismo. E essa questão da divulgação não é simplesmente você sair falando, às vezes, como a pessoa se torna espírita, como também entra em qualquer outra religião, né, fica muito empolgado. Que todo mundo seja espírita, que seja evangélico, seja católico, seja, enfim, e sai pregando para todo lado e falando só nisso. As pessoas não gostam. A gente tem que pensar no nosso lado. Como a gente também não gosta, às vezes, de mensagens, né? Toda hora daquele irmão de uma outra religião, né? Direto, que chateia, a gente também tem que ter bom senso. Né? Existem várias formas de você divulgar. Aí alguns ficam assim receosos, mas eu não tenho o dom da palavra, eu não tenho o dom de pregar. Você é professor, você vai falar. Mero engano, não, Marcos? Nosso Marcos Antônio, pedagogo, a gente também tem os nossos desafios na hora de falar em público, né, Marcos? E assim, como tem, não é, para você divulgar a doutrina espírita, você não necessariamente precisa ter o dom da palavra, mas porque fulano, ele fala muito bem, ele decora os livros, ele tem essa facilidade. Cada um tem as suas qualificações. Talvez uma boa conversa, um bom tapinha nas costas, né? Divulgando as ações, né? Chamando para uma sopa, né? Para um projeto social, né? Chamando quando existe espaço, obviamente, para assistir uma palestra, para assistir uma live como essa, né? E assim, obviamente, você vai divulgando, e obviamente que você pode enviar mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela rede social que você quiser, mas obviamente usando o bom senso, né? Na tarefa de divulgar a doutrina através da palavra, das ações pessoais e das atividades das casas espíritas, necessário que cada um busque fazer o melhor, sem se preocupar com as ações dos outros. Porque quando se está preocupado em fazer o melhor, o mal não encontra porta de entrada. Então, não se preocupa com o outro, se preocupa com você. Faça o que a sua consciência te permite. Se você pode fazer um trabalho X, Y, Z, você quer dar a doutrina, ou você quer um irmão de uma outra religião, assim faça. Não fique esperando, nem fique comparando. Não. Faça o que a tua consciência te permite. Quando ele fala também aquela questão dos incrédulos, né? Os incrédulos se desvacenarão diante de ti. Então, no caso, nós devemos entender que, diante do espiritismo, porque eles incrédulos se curvarão diante das verdades espíritas, o espírito prega e dá o exemplo. Então, não se preocupa com isso. Mostra a tua ação, né? Porque assim também é muito comum no nosso dia a dia. E, ó, Marcos se exaltando, ó, não era o espírita, não era o bonzinho, não era o santo. Quase todo mundo, eu acho que quando se tornou espírita, alguém já fez essa piadinha com você. Ah, virou santo? Ah, não, eu não vou fazer isso. Não, não, aconteceu alguma coisa e a pessoa espera que você vai revidar do outro. Não, deixa pra lá. Ah, virou santo. As pessoas fazem isso, a gente tem que respirar fundo, se harmonizar e não entrar nessa harmonia, né? Porque é assim mesmo. Nossa marginalzinha para a gente se segurar. Isso. E sim, nós todos aqui estamos, como o texto fala bem, nós estamos no mesmo grau, né, que os demais. Talvez um pouquinho só de conhecimento sobre a doutrina. Agora, se nós estamos colocando em prática, aí é outra coisa. Então, se você tem um conhecimento de algo e não está fazendo, não está condizendo com aquilo, então, a responsabilidade é sua. A consciência depois que vai bater na sua porta é sua. Porque um dia nós não vamos ficar aqui eternamente, né? Vamos voltar para a pátria espiritual
o véuzinho do esquecimento das vidas passadas vai desaparecer, né? Aquilo que a gente prometeu, né, fazer nessa encarnação vai estar lá, né? Clicar se você fez, se você não fez, e a gente sabe que em muitas comunicações, tanto em reuniões mediúnicas, como também psicografias, é a lamúria de alguns espíritos que tomam a consciência que poderia ter feito mais, porque perdeu muito tempo com algo que não deveria perder, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quanto mais conhecimento, mais serão as cobranças. É isso mesmo, Francisco. É isso mesmo. Exatamente. Então, ide e agradecei a Deus, gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas, cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, o vosso caminho e buscai a verdade. Infelizmente acontece. Tem irmãos que têm uma mediunidade mais ostensiva e acha no direito de cobrar, né? Isso não pode acontecer, né? Como tem outros irmãos que têm o dom da palavra, que têm o dom, né, de fazer lindas palestras e tem aquilo como cria aquela vaidade, né? E até dentro das casas espíritas, pelas diferentes tarefas que cada um tem, aí acho que um é melhor que o outro, é maior que o outro. A gente sabe que isso não existe. Somos todos iguais. Olá, Henrique. Vi só o finalzinho da sua live, viu? Foi muito bom. Estamos aqui discutindo sobre a missão dos espíritas. E a pergunta, como estão a reconhecer os espíritas que preservaram no bom caminho? Responde que esses são reconhecidos pelo seu ensino, pela prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicam ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo, ou seja, pela vivência evangélica e não pelo conhecimento e aceitação dos princípios do espiritismo. Tá. Se você resolveu se tornar espírita, ok. Participa dos estudos, participa das palestras públicas, mas guarda só esse conhecimento para você, não é o verdadeiro espírita. Por quê? Porque você tem que colocar em ação, em prática, né? Tanto a questão da divulgação, né, como a consolação dos nossos irmãos, como também a prática mesmo, né? Exercer a caridade, ter a responsabilidade com os trabalhos da casa. Não é uma brincadeira, não é algo que você vai num dia e não tem que ir no outro, você só não vai realmente quando você está realmente debilitado o suficiente, que não tem condições, porque a gente sabe que o trabalho, para todo trabalhador, para todo aquele que está na prática do bem, seja no espiritismo ou qualquer outra religião, as outras energias negativas vão fazer de tudo para você não participar, para você não ir, para você não desenvolver esse trabalho, essa ação, essa caridade. Sempre vai existir isso, gente. É você orar, vigiar e não desistir. Seguir em frente. Desafios, obstáculos, vocês vão ter a vida toda. Todos nós vamos ser testados. E a gente precisa realmente ter essa responsabilidade, né? Saber o quê? Que apesar dos obstáculos, nós temos que seguir em frente, né? Seguir o horário direitinho, o trabalho que, porventura, você se comprometeu a realizar, realmente ter o compromisso naquele dia, naquele horário, né? Se dispor realmente a fazer. Ele fala aqui também, diga aí, Marcos. E Alves, ela está fazendo uma pergunta aqui.
E quando o irmão tem o dom da mediunidade e tem medo dos espíritos, você quer responder para a nossa amiga Si? Olha, primeiro o que você tem que pensar é o que a gente tem que trabalhar no nosso subconsciente. Medo de espírito, eu acredito que quase todo mundo tem ou já teve. Por quê? Porque é uma coisa lá da infância, né? O subconsciente, o fantasma. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: você é um espírito. Um espírito encarnado. Né? Você está olhando aqui nessa live para mim, e aí embaixo o nosso irmão Marco, 2 espíritos, olha aí. Só que a gente está na carne, nós estamos presos, né? Presos nesse corpo. E você pode também começar a trabalhar isso pensando aqui em todos aqueles seus entes queridos que já se foram, né? Se foram para a verdadeira vida, né? E, obviamente, eles estão em uma vida. Então, você quer saber, você pode começar a testar, a pensar, nossa, como é que estará fulano, ciclano, né? No mundo espiritual? O que ele está fazendo, como é que ele está agindo, o que está acontecendo com ele, né? É você começar a mudar essa frequência, esse medo. Essa questão do medo não necessariamente você precisa participar de uma reunião mediúnica, por exemplo, né? Cada um com seus papéis e não é uma reunião que é aberta ao público, né? Pessoas com mediunidade, isso aí todo mundo tem em todas as religiões. Ele começa com aquele pensamentozinho, aquela intuição que nós temos. É o espírito que avisando, que alertando. Quantas vezes você pensa aí, reflete, você diz que tem medo de espírito. Mas imagina assim, quantas vezes na sua cabecinha aqui veio um pensamento, uma intuição e você estava certo. E você se salvou alguém, né? De algum problema, de algum empecilho, algo que poderia ter acontecido, que aconteceu. Então você não pode ter medo. A espiritualidade amiga está aí. Ela está atuando. Seja você escutando a voz, seja você vendo, ou a tua intuição aí funcionando. Então, começa a trabalhar essa questão do medo. Muita gente que quer ir numa casa espírita e tem medo, acha que indo para a casa espírita vai ver espírito, vai ver fenômenos. Não é verdade, né? Os estudos, né? As palestras públicas não é local para isso, né? É para, como o Jesus diz, que nós precisamos nos instruir, né? O Espiritismo está aqui para dizer que nós precisamos nos instruir, estudar. Se você vai desenvolver ou não algum processo mediúnico, independente do estudo ou não, isso um dia vai aparecer na sua vida, né? Você querendo ou não, muitos se recusam e acaba tendo problemas sérios, consequências. Agora, se você tem medo, mas se você tem uma mediunidade ostensiva, então, minha amiguinha, você tem que trabalhar, estudar, né? E perder esse medo. Agora, se você tem medo, mas não tem essa mediunidade ostensiva, então fica tranquila, continue estudando, trabalhando essa questão que a espiritualidade são nossos amigos, a espiritualidade amiga está aqui para nos incluir, para nos guiar, e vamos em frente. Alguma pergunta aí, Marcos? Não, respondido, C. Alves. Deixa eu ver aqui, tem mais uma colocação aqui de Henrique. Uhum. Henrique é um primo do meu marido, está agora em São Paulo, né? Ele estava em Minas Gerais, e agora está em São Paulo. É o nosso músico da família. Vamos ter uma outra live, né, Henrique? Ele está mandando você mandar um abraço para todo mundo, viu? Um abraço para todos, para todos os nossos irmãos aí de Minas Gerais, e agora os que estão agora residindo em São Paulo, né? Um abraço para todos. O esposo de C. Alves está dizendo, Marcos, o Núcleo Espírita continua a promover a jornada espírita. Não, Francisco, está parado. Faz tempo que a gente deixou de realizar. Pronto, só tem isso mesmo. Pronto. Essa questão dos eventos, né? Você falou bem.
Cajazeiras, os casas espíritas de Cajazeiras estão fazendo virtualmente. Quem sabe, Marcos, seria uma opção também, né? De fazer uma jornada como com os irmãos lá das outras casas, fazer virtualmente, né? E como a gente já está indiretamente já fazendo isso, né? Como você está fazendo, Eugênio lá em Catolé do Rocha também está fazendo, né? Com convidados, reuniões, né? E assim, vou finalizar na questão da palavra destruídos. A palavra destruídos deve ser entendida como vencidos, na destruição dos seus objetivos vaidosos e ambiciosos. Sofrerão com os efeitos das suas ações, das perturbações, dos sofrimentos, dos prejuízos materiais e morais causados durante muito tempo através de várias encarnações, até que, arrependidos, se redimam de todo o mal que causaram. Então, gente, temos que nos preocupar. A própria oração do Pai Nosso, ela já deixa muito claro, né? Nós pedimos perdão e pedimos que os demais também nos perdoem. Então, nós não sabemos o que nós fizemos em outras vidas. E muitas questões de obsessão, desses espíritos que ainda têm um sentimento de vingança, de raiva conosco, não se engane, ninguém aqui foi peça boa no passado. Nós somos piores, viu, gente? Em vidas passadas. Então, precisamos exercer esse perdão, né? E pedimos aos nossos irmãos que também nos perdoem. Quem teve a oportunidade de assistir o filme de Divaldo, né? Mostra, quando ele começou a exercer o espiritismo, né? Começou a estudar, né? Um obsessor ficou com ele vários anos mesmo. Por quê? Depois que Divaldo descobriu a causa, né? Que, no caso, em uma vida passada, ele tinha intuído a essa pessoa a sofrer o suicídio. E era um padre. E ele tinha raiva pelo fato de Divaldo ter saído da Igreja Católica e ir para o Espiritismo. E ele só perdoou Divaldo, olha aí, com a prática. Né? O que aconteceu? Divaldo, quando já estava com a Mansão do Caminho, né, atendendo várias crianças, adotando várias crianças, quando já estava tudo cheio, adotou, né, uma criancinha que ficou lá na porta, né, que a própria Joana de Ângeles falou para ele que era uma encarnação muito importante, né, que depois Divaldo descobriu que era. E a obsessão dele foi indagar. Por quê? Por que você vai ficar com essa criança tão feia? Ele disse, vai ser como minha filha. Você vai conseguir amá-la? Ele disse, sim, vou amá-la sim. Pois, nesse momento, o obsessor, ele deixou de ser obsessor, na realidade, né? Ele entendeu a grandeza de Divaldo. Por quê? Aquela criancinha era a mãe dele em uma outra vida. E que Divaldo ia adotar e criar. Dizem que essa menina deu muito trabalho para Divaldo. Né? E assim, o que o obsessor falou no final é o quê? Que naquele momento ele não conseguia amá-lo. Aí Divaldo fala, amar talvez só com o tempo. E, obviamente, o perdão também. Então, eles reataram nesse momento. Ou seja, com a prática, né? Com o exercício da caridade. Então, isso que eu quero deixar a mensagem aqui para vocês. Espíritas ou não, instruí-vos, pratiquem a caridade, o amor ao próximo, e sempre quando você tem alguma dúvida em como você proceder, como você agir, pensa, e se fosse Jesus? O que ele faria? Dando um exemplo, você estava falando sobre o processo obsessivo de Divaldo Franco. Eu passei por um processo obsessivo muito interessante. Não era como o de Divaldo, mas era muito acirrado. O irmão tinha muita raiva de mim e, certa noite,
eu me encontrei com ele na espiritualidade e eu nem sabia. Eu vim saber depois de uma reunião, de um depoimento dele, numa reunião mediúnica. Então, eu me encontrei com ele durante o sono e eu disse para ele que eu aceitava ele como um filho, para ele me perdoar. Eu dizia para ele que eu recebia-o como um filho. E ele aceitou essa minha decisão, sabe? E certa vez lá na cidade de Jericó, em uma reunião mediúnica, esse irmão que era meu perseguidor, ele se manifestou através do médium Jonas, o irmão, uma mediunidade muito maravilhosa, o irmão Jonas, e ele chorou de um jeito que só você vendo também. Todo mundo acolá ficou envolvido com aquela emoção muito grande dele, porque a gente se perdoou durante o sono. Daí é importante, Janaína, da gente, quando for dormir, a gente pedir a Deus, a espiritualidade, que faça com que a gente se encontre com essas pessoas que foi caro para a gente em vida passada, para que a gente possa se perdoar, estreitar essas diferenças. Então foi a forma que ele me perdoar e foi eu dizendo que eu aceitava ele como alguém na minha vida. E tudo indica que vai vir uma netinha agora, pode ser que essa netinha seja ele. Com certeza, coisa boa, lindo. Assim, Marcos, o que se observa, pelo menos nas reuniões mediúnicas daqui, eu não participo, mas os colegas comentam o que pode ser comentado, é que a maioria desses casos de obsessão, primeiro é amor, antes do ódio. Então, você vê aí que nesse caso aí teu específico, ele chorou, né? Então, a raiva dele é proveniente do amor, só que desse amor virou, vamos dizer, um ódio, né? Mas que pode ser revertido a qualquer momento. Então, por isso, nós temos que seguir, vivenciar o que está realmente na oração do Pai Nosso, né? Perdoai todas as ofensas, né? E principalmente daqueles que, porventura, tenham ofendido, né? E assim como está na oração de São Francisco, né? Que nós precisamos amar, perdoar, né? E esse que é o nosso caminho, espíritas ou não, né? Bons cristãos, vamos dizer assim. Mais alguma pergunta, alguma indagação aí? Nós temos 5 minutos ainda. Eu não vi a hora que a gente entrou, mas no meu são 8h25. Eu acho que já eles vão. Eu acho melhor a gente fazer a prece, né? De encerramento. Aí a gente fica aí e fica lendo aí os comentários, né? Para a gente não perder o estudo todo, né? A live, né? Para a gente não cair. A gente agradece, a gente tem um espaço das considerações, né? Uhum. Bem, eu gostaria muito de agradecer, né, o convite do nosso irmão Marcos Antônio, do Núcleo Espírita Nova Luz de Pombal, né? É sempre bom estar trabalhando para Jesus, né? Ainda mais, como eu estava comentando com os irmãos aqui do Gotas de Luz, aqui de Souza, né, que a gente admira muito você, Marcos, pela sua forma de agir, pela forma de você estar sempre batalhando, trabalhando na doutrina do bem, né? Sempre vencendo os obstáculos, tá aí fazendo suas lives, aprendendo, né? E sempre com esse papel, né, de formiguinha, de divulgando a doutrina espírita e o evangelho. Eu fico imensamente grata e dou um abraço fraterno em você, em nome de todos os irmãos do Núcleo Espírita Gotas de Luz. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. Janaína, minha amiga, eu que te agradeço. Te agradeço de coração. Deus te abençoe, Deus te proteja sempre. Que sim, você consiga coração bondoso. Foi você está fazendo esse trabalho de ajudar nas casas espíritas, Janaína, a divulgar a doutrina espírita
você não imagina. Allan Kardec diz que a maior caridade que a gente faz à doutrina espírita é divulgando a mesma. Então, muito obrigado pela essa sua disponibilidade. Se puder ajudar, estou aí à disposição. Como ativando aqui os convites, né? Sábado, no NL, né? Que eu acho que talvez o pessoal que está assistindo no meu não está vendo, é NL Pombal, né? Se não me falha a memória, né? O perfil. Vão ter a palestra de Uiama, né? Às 7h30. E no domingo, lá no perfil do Gotas de Luz, eu vou apresentar o nosso irmão Jean, lá do Núcleo Espírita Allan Kardec de Cajazeiras, que vai falar sobre o perdão também, às 19h30. Né? Segunda-feira, da próxima semana, eu vou estar lá com o nosso irmão Eugênio, né? Nesse mesmo horário também. A gente parece combinado, né? Mas todas as casas estão fazendo às 19h30, né? É interessante. Isso. Então, eu vou fazer a peça, o resto de tempo que sobrar, a gente fica comentando, batendo papo, isso é bom demais para a gente trocar ideia. Com certeza. Deus, Pai de infinita bondade, muito obrigado, Senhor da vida, por mais essa grande oportunidade de ouvir ensinamentos tão maravilhosos para a nossa vida. A missão dos espíritas aqui na Terra. Que nós possamos continuar, Senhor Deus, dando essa missão, essa contribuição ao planeta Terra, pregando a doutrina espírita e principalmente colocando-a em prática. Esse é o objetivo maior de todos nós. Obrigado, Jesus, mestre amigo. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, queridos irmãos de luz. Que a paz nos fortaleça sempre, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Deu tempo e agora tem um tempinho ainda para quem quiser fazer algo. Um tempinho aí. Eu até ver os comentários que eu não vi. Deixa eu olhar aqui. Perdão. Aninha. É muito. É verdade. Sim. Com certeza. O perdão, quem perdoa está livre de muitos males, principalmente de doenças cardíacas, doenças mal-estar. Né? Muitas doenças, a patologia ela vem do espírito, né? Quando alguém adoece do corpo, é porque já estava doente da alma. Né? A nossa irmã Giselda Carneiro, que é irmã de Jean Luís, ela dizia nas palestras que não existe doença, mas existe doente. Uhum. Porque nós somos doentes quando somos cheios de ódio, aí nos tornamos doentes. Verdade. Sueli, né, esse nome? É. Agora. Abraço para você também, viu, Si Alves? Para você, Francisco. Quem tiver oportunidade depois, essa música é muito bonita, Aprendiz, de Tim e Vanessa. Quem quiser dar uma olhadinha no YouTube, Aprendiz, de Tim e Vanessa. A música é muito bonita. E fala um pouco fala bastante sobre o que a gente viu hoje, né? Todos nós somos aprendizes, né? Somos aprendizes aqui na vida. Nessa vida estamos aqui. Estamos aqui para aprender um com os outros, não é isso? Uhum. Quando você vê a pessoa se achando melhor do que os outros, é porque ela ainda precisa aprender muito. Estamos aqui, são todos aprendizes, né? Janaína, muito obrigado, minha querida irmã, pela sua Obrigada também, obrigada aí a participação aí de todos, um abraço grande, tá? Vamos encerrando aqui a live de hoje, do NL, vou salvar aqui, viu, amigo? A gente coloca lá no YouTube, tá bom? Então você pode encerrar, sou eu que encerro. Gente, obrigada pela participação de todos, Marcos,
Um abraço a todos aí dos irmãos de Pombal e todos aqueles que nos assistiram hoje. Obrigada, um abraço. Tchau.